E aí, tudo bem? Muito boa tarde, começando mais um plantão aqui, né? Aguardando os alunos chegarem. Até nesse momento, nenhum aluno ainda, né? Nós vamos esperando aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 11 de maio, às 15 horas e 59 minutos. Estamos começando aqui mais um plantão, aguardando as dúvidas dos alunos da primeira e da segunda série aqui do ensino médio do Colégio Planeta. Bom, agora sim, 16 horas em ponto. Estamos aqui aguardando as dúvidas dos alunos aqui do Colégio Planeta para começar o nosso plantão de dúvidas. Tudo bom? Só para registrar aqui, são 16 horas do dia 11 de maio de 2020, segunda-feira à tarde. Esse é o plantão de dúvida, Colégio Planeta, às 16 horas e 2 minutos. Estamos aqui aguardando as dúvidas dos alunos do Colégio Planeta, primeira e segunda série.
E aí, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Estamos começando o nosso plantão de dúvidas aqui. Qual que é a sua dúvida? Manda para mim. Você é do primeiro ou do segundo ano? Só do primeiro, professor. Eu tô com dúvida na tarefa do livro aqui, sobre fundo. Ciro, Não, de tarde. é da página 40. Bom, na primeira série eu pedi para realizar algumas tarefas aí. Vou começar a gabaritar com vocês aqui. Lá na página 21, temos o exercício número 9, exercício número 10. Então vamos resolver aqui o exercício número 9. Exercício número 9, ele pergunta, ele pede para você completar. Existem vírus que, dois pontos, letra A, se reproduzem independente de células, isso é uma mentira. Por quê? Porque todo vírus precisa de uma célula para se reproduzir. Letra B, tem genoma constituído de DNA e RNA. É outra mentira, a gente só vai ter um tipo de material genético dos vírus. Ou o vírus é de DNA, ou o vírus é de RNA. Nunca você vai ter o vírus com os dois materiais genéticos. Letra C. Sintetizam DNA a partir de RNA. Existem vírus que fazem isso. Principalmente o vírus da AIDS, que é um tipo de... a gente chama de retrovírus. É o vírus que ele transforma o RNA dele em DNA a partir da presença de uma enzima chamada enzima reversa. Deixa eu ver o nome dela aqui. Enzima reversa. Isso, através de uma enzima que faz essa reversão. E a letra D fala que realizam respiração aeróbica. O vírus não realiza respiração nenhuma. Tá? Letra E, possui citoplasma. Mentira. Vírus não possui citoplasma porque para ter citoplasma tem que ter uma célula. E o vírus não tem célula. Então aqui a resposta correta seria a letra C. A letra C da questão número 9. Ou seja, tem vírus que consegue sintetizar DNA a partir de RNA, a partir de uma enzima chamada transcriptase reversa. Um exemplo disso é o vírus da AIDS. A questão número 10. Lá na questão número 10, está falando que vírus são organismos biológicos que se apresentam de variadas formas na natureza, causando inúmeros problemas aos seres humanos. Sobre os vírus, pode-se afirmar corretamente que... Então, mesma coisa, ele vai te dar aqui vai te dar várias colocações para que você marque uma questão que esteja correta aí. Então, nós temos aqui a questão 10. Letra A. São denominados bacteriófagos quando infectam seres eucariontes. Não. Eles seriam chamados bacteriófagos quando eles atacam seres que são procariontes. Porque as bactérias são procariontes. A letra B. Na letra B, ele fala que se reproduzem obrigatoriamente no interior celular, sendo compostos por ácidos nucleicos que são protegidos por um envoltório sempre proteico. Isso aí é a resposta correta. Tá? Então seria a letra B. Vamos só investigar as outras, caso a gente possa ter cometido algum engano. A letra C fala que os vírus sobrevivem e se reproduzem somente no meio intercelular. Mentira, ao contrário, só se reproduzem no meio intracelular. Aqui fala que não provocam doenças em vegetais, pois suas proteínas apenas reconhecem células animais. Isso está errado. A gente vai ter vírus. Inclusive, o primeiro vírus que foi
que foi encontrado num vegetal, foi encontrado no mosaico do fungo. Tá, muito bem, vamos para a questão número 11. Ô, professor. O número 11 está na página 22. Então, questão número 11, lá na página 22. Tá bom? Alguma dúvida? Pergunta? Professor. Aqui nós temos uma questão que caiu na Universidade Estadual do Paraná. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, pois só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. Sobre os vírus, assinar o que for correto. Então, a gente vai ter aqui aquela questão onde você vai somando as alternativas que você acha correto, tá bom? Eu estou na página 22, legal? Tá, aí nós temos aqui, primeiro, ele fala que a gripe é uma doença causada por variedades do vírus influenza. Até agora isso é verdade, tá? A qual pode ser transmitido por gotículas de secreções, como saliva, afetam o trato respiratório e são extremamente variáveis. Por isso, a dificuldade de se produzir uma vacina que confira imunidade permanente. Isso está correto, tanto é que a gente está no meio de uma vacinação para a gripe. Todo ano a gente tem essa vacinação para a gripe, por quê? Porque não tem uma vacinação definitiva. Todo ano o vírus sofre um conjunto de mutações que torna ele diferente da versão do ano anterior. Então, a número 1 está correta. Vamos para o número 2. Todos os vírus apresentam como material genético o RNA. Ao infectarem as células hospedeiras, podem comandar o metabolismo da mesma. Até agora, olha, ele fala que todos os vírus apresentam como material genético o RNA. Isso é uma mentira, a gente sabe. Por quê? Tem vírus que tem DNA e tem vírus que tem RNA. Então, a primeira frase já denuncia que esse item está errado. Então, vamos para o item número 04. Então, por enquanto, na questão 11, o 01 está correto. E a gente vai agora para o item 04. A cólera é causada por um vírus. Mentira. A cólera é causada por uma proteína, por uma bactéria, aliás. Bom, eu já havia dado essa resposta aqui, mas mesmo assim. A número 8, a AIDS é causada pelo HIV. Certíssimo. Tá? Como sintomas iniciais da AIDS, podemos citar fadiga, febre, inchaço dos gânglios. Então, correto o número 1 e o número 8. Vamos para a questão número 12, que é uma questão do Enem. Ela caiu aí no Enem, se não me engano, acho que foi 2016, 2018. Bom, epizotia... isso aqui nós já respondemos já. Até que tem um gráfico aqui que ajuda. Legal. Vamos para a questão número 13, que eu não havia falado ainda. Tá. Questão número 13. Leia os exercícios a seguir. Na primavera de 1918, um telegrama da agência de notícias espanhola falava uma doença estranha. A gripe espanhola. Essa aqui eu já resolvi com vocês aqui. Vamos em frente. Questões complementares, da página 23. Os seres vivos são descendentes de um ancestral unicelular que surgiu aproximadamente há 4 bilhões de anos. Surgiu há 4 bilhões de anos. Devido à sua ancestralidade comum, compartilham algumas características não encontradas no mundo inanimado, ou seja, não encontrado em pedras, na areia, em coisas que não têm vida. Bom, no entanto, algumas exceções levam os cientistas a terem dúvidas se os vírus são ou não seres vivos. A respeito dos vírus, considere as afirmativas abaixo.
São formados por uma ou mais células? Não. Nós já sabemos que vírus não possuem célula. Então, na questão 14, né, dos exercícios complementares aí, a primeira frase, ela já está errada. Número 2, apresentam material genético e envolvem. Número 2 está correto. O vírus apresenta um material genético, que pode ser DNA ou pode ser RNA, e esse material ele é envolvido por uma camada de gelatina. Aí, tá bom? Número 3, terceira frase. Apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir de um ambiente em novas moléculas. Não. Apresentam capacidade de converter moléculas obtidas. O vírus não tem capacidade nenhuma. O que o vírus faz? Ele é um parasita. Ele é um parasita intracelular. Ele entra dentro de uma célula e ele tira dessa célula tudo que ele precisa. Então, o vírus ele não é responsável por ter nada. O que nós temos aqui? Nós temos uma questão correta, que é a questão 2, que é a frase número 2, e temos um erro na frase número 1 e na frase número 3. Aí ele pede para você, sobre os vírus, não é correto o que afirma... Bom, se não é correto o que afirma o item 1 e 3, letra C, 1 e 3, que você deve marcar aí na questão número 14. Tá bom? Olha, nós temos aí a questão número 15. Lembra que na próxima quinta-feira, na próxima segunda-feira, eu estarei, né, gabaritando, dando só o gabarito. Nesse momento aqui eu posso comentar com você, eu posso tirar alguma dúvida, caso tenha. Mas vamos para a questão número 15. Lá na questão número 15, uma questão que caiu no vestibular da Unicamp, o vírus, eu estou falando da página 23, tá? Apostila número 5. O vírus Ebola foi isolado em 1976, após uma epidemia de febre hemorrágica ocorrida em vilas do noroeste do Zaire. Zaire é um país africano. Perto do rio Ebola, esse vírus está associado a um quadro de febre hemorrágica extremamente letal que acomete as células hepáticas e o sistema retículo endotelial. O surto atual na África Ocidental, cujos primeiros casos foram notificados em 2014, é o maior e mais complexo desde a descoberta do vírus. Os morcegos são considerados um dos reservatórios naturais do vírus. Sabe-se que a fábrica onde surgiram os primeiros casos do surto, em 1976 e 79, era habitat de vários morcegos. Hoje, o vírus é transmitido de pessoa para pessoa. O que aconteceu? Assim como o surto atual, assim como atualmente nós temos um problema seríssimo de pandemia por causa do vírus, do corona, né, o SARS-CoV-2, esse vírus ainda é muito sutil perto do vírus do Ebola. Esse vírus, por exemplo, ele é muito rápido para pegar, só que nem todo mundo vai ter o sintoma grave da doença. Pelo menos é o que tem acontecido até agora. Nós estamos aqui no Brasil, segundo os números oficiais, nós estamos com uma taxa de 6,9% de letalidade. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegam a Covid, nós temos aí 7 pessoas que morreram, que evoluíram para óbito. Agora, no caso do Ebola, essa taxa chega a quase 80%. É muito rápido e é destrutivo. É um vírus que ele passa de pessoa para pessoa através de secreção, através de sangue, através de outras secreções, e ele vai e destrói o fígado, e a partir do momento que destrói o fígado, a pessoa começa a ter uma crise hemorrágica, e isso vira uma hemorragia e acabou. Então é o seguinte, ele te deu as características do vírus. Agora ele pergunta para você,
Ele pede para você marcar um X aí. Como é a estrutura de um vírus? Dê exemplo de duas zoonoses virais. Bom, é uma questão discursiva. Você vai ter que ir lá e vai ter que responder. Né? Ele quer a estrutura do vírus. O vírus é uma cápsula de material genético. É uma cápsula de proteína que envolve o material genético. Ele quer exemplo de duas zoonoses. Zoonoses, doenças que são causadas em animais. Tá? Poderia ser, por exemplo, uma doença, poderia ser a própria gripe, né? Que a gripe também ela existe nas aves, né? A gripe aviária. Poderia ser também uma pneumonia que pode acometer aves também viral, tá bom? Isso aí, duas zoonoses aí. Compare as formas de transmissão do vírus Ebola e do vírus da gripe. O próprio Ebola, que aqui fala em morcegos também, né? Então, ele quer que você, na letra B, compare as formas de transmissão. O vírus da gripe, ele é transmitido pelo ar. Ele é transmitido por aerosóis. Da mesma forma que o vírus corona, né? O coronavírus SARS-CoV-2. Então, passa por gotículas do ar, enquanto o ebola, ele passa por secreções. Então, no caso do vírus ebola, seria sangue, saliva, lágrima, serão secreções da pessoa que pode carregar o vírus. E aqui no caso do vírus da gripe, seria através de gotículas que vêm pelo ar ou através de objetos contaminados. Né? Você pega aí, alguém usa, alguém manuseia, deixa lá, tosse na mão, coloca, a pessoa vai lá e pega esse vírus. A letra B, então, está aqui. A questão número 16 é uma questão do Enem também. Vai analisar a habilidade 17, interpretação de gráficos. No gráfico abaixo, observe a taxa de detecção de AIDS. São 100 mil habitantes, segundo o sexo e razão de sexos por ano de diagnóstico no Brasil, entre 2006 a 2015. Aqui nós temos o sexo masculino, que é essa coluna em azul, e nós temos o sexo feminino, que é a coluna em amarelo. Segundo essa taxa de 100 habitantes, nós temos aqui 1,5 habitante a cada 100 mil, isso em 2006, e observa que a taxa de homens infectados só foi subindo, de 1,5 até chegar em 2015 em 2,1. 2,1 habitantes contaminados para cada 100 mil habitantes. Com base nos dados, pode-se afirmar corretamente que, vamos lá, letra A partir de 2009, observa-se uma redução gradual dos casos de AIDS em mulheres. 2009, a gente tem realmente uma queda gradual nos casos de mulheres. Em 2009, a gente tem mais do que 15 casos. Em 2010, a gente tem um pouquinho menos, até que a gente tem aqui uma redução. Letra B. As taxas de detecção de AIDS em mulheres nos últimos 10 anos têm apresentado tendência de crescimento. Está errado? Se as mulheres aqui são as colunas amarelas, a gente tem uma decadência. Letra C. Entre pessoas com diagnóstico de AIDS, o número de homens e mulheres permaneceu praticamente inalterado. Mentira. De 2010 até 2015, houve um aumento substancial de casos em homens e um decréscimo de casos em mulheres. Letra D. Entre pessoas com diagnóstico de AIDS, o quociente de número de homens pelo de mulheres tendeu a uma redução. Mentira. Tendeu a um acréscimo, né? Então, nós temos aqui 23, seria a letra A. A resposta aqui, que fala que a partir de 2009
observa-se uma redução gradual dos casos de AIDS aqui. Então, fala para mim, questão número 14, letra C. Questão número 15, é uma questão discursiva, você tem que escrever. Letra A, como é a estrutura de um vírus? Estrutura de um vírus, material genético no meio e um pacote de proteína que envolve. 2 exemplos de zoonotia, pneumonias virais e a gripe, por exemplo, né? E depois pediu para você comparar a forma de contrair a gripe e a forma de contrair o ebola. E aqui nós temos a letra A na questão 16. Vamos para a tarefa proposta lá na página 24. Bom? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma questão específica que vocês queiram comentar? Bom, então vamos em frente, né? Chegando na reta final aqui do nosso plantão. Então, na página 24, nós temos aqui a primeira tarefa proposta. Responder a questão com base nos grupamentos taxonômicos. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, todas aquelas características que a gente estudou lá. Então, nós temos aqui uma questão que tem uma tirinha, as quais aparecem ilustrados nos quadrinhos. Aí, na tirinha, nós temos aqui esse título, é show, tá? Aí nós temos aqui, parece ser o Darwin aqui, um monte de animaizinhos. Os seres semelhantes formam um grupo. E esses seres semelhantes formam um grupo. E esses grupos se agrupam em grupos maiores. E os grupos maiores também em grupos maiores. E assim todos os seres. Tá. O primeiro aqui deve ser espécie. Ele fala os seres semelhantes se agrupam em grupos. Eles vão formar os grupos. O primeiro grupo que forma seria espécie. E assim a gente vai ter espécie, gênero, famílias, ordens. Aí ele fala das opções abaixo, a maior diversidade genética será encontrada em um ou em uma. A maior diversidade genética seria reino. Não tem reino aqui. Abaixo do reino, nós temos o filo. Então, se é para ter a maior diversidade genética, a resposta seria a letra A, filo. Porque classe está abaixo de filo, divisão, isso não é. Família está bem abaixo de filo, gênero também. Então, letra A. A questão número 2. Considere os 4 táxons abaixo a seguir relacionados. Nós temos o primeiro nome científico aqui, é uma relação de nomes científicos. Ele fala Bufo dobrigini. Depois Lystrophis dobrigini. Depois tem Didelphis albiventris e Didelphis marsupialis. Tá. Queria lembrar vocês que o nome científico, quando você vê o nome da espécie repetindo, isso não quer dizer que é a mesma espécie. Para ser a mesma espécie, tem que ser o mesmo gênero. Tá bom? É porque no nome científico, o segundo termo que aparece, ele é um substantivo. Então, por exemplo, você tem um amigo seu que trabalha na padaria, chama José Padeiro. Você deu o apelido pro cara, Zé Padeiro. Só que lá na padaria tem um cara lá que chama João. Como é que seria o apelido dele? João Padeiro. Isso quer dizer que os dois são irmãos? São parentes? Não. Simplesmente os dois têm sobrenome de padeiro porque trabalham na mesma padaria. Então é um substantivo, é um adjetivo, uma qualidade. Então aqui, o bufo, que é um sapo aqui, ele tem o mesmo adjetivo, o mesmo nome do próximo animal. 1 e o 2 têm nomes iguais, só que eles não são
da mesma espécie. Aí vem a pergunta. Em relação a eles, é correto afirmar que todos pertencem à mesma espécie? Não. Mesmo que os dois primeiros tenham nomes iguais de espécie ali. Letra B. Há entre os 4 táxons apenas 2 espécies diferentes? Não. Aqui nós temos pelo menos 4 espécies diferentes. Porque pelo menos 3 espécies diferentes, porque esses dois aqui de baixo têm o mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Lá em cima também. A letra C. Os táxons 1 e 2 são de gêneros diferentes, mas da mesma espécie. Mentira. Eles têm o mesmo nome de espécie, mas são espécies diferentes. Letra D. Os táxons 3 e 4 são espécies diferentes, mas do mesmo gênero. Letra D. Então, a letra D, se você olhou o mesmo nome de gênero, ele indica um gênero igual. O mesmo nome de espécie nem sempre significa uma espécie igual. Tá bom? Por exemplo, você já deve ter encontrado pessoas que têm o seu sobrenome, que tem pelo menos um dos seus sobrenomes. Isso quer dizer que essa pessoa é parente seu? Não necessariamente. Uma pessoa que chama José da Silva, se ele encontrar o Luiz Inácio da Silva, lá, o nosso ex-presidente, os dois são parentes? Não. Ah, mas tem Silva. Silva é um adjetivo, é um sobrenome. Nem sempre é assim. Então, a resposta para essa questão é a letra D, de doido aqui, tá bom? A questão número 3. A figura abaixo mostra um cladograma que relaciona filogeneticamente algumas espécies da família Solanaceae, originada das Américas. Então, aqui está bem pequenininho aqui as letras, eu mal consigo ler isso. Mas aqui tem um tomate, depois tem uma batata, depois tem um pimentão, depois tem um fumo aqui. Com base no cladograma, afirma-se que, primeiro, aqui um ancestral comum originou uma espécie aqui e mais outra aqui. Ele fala que o gênero Capsicum está mais próximo filogeneticamente do gênero Solano do que da nicotina. Nicotina é o fumo, Capsidium não, está errado. A espécie S. peruvium está mais próximo filogeneticamente da S. lycopteris do que S. tubersorum. S. tubersorum. Solano tubersorum. Não. As espécies Solanaceae apresentadas no cladograma constituem um grupo monofilético. Somente a terceira está correta. Porque quando a gente fala grupo monofilético, é que eles têm um ancestral em comum. Aqui, as espécies que começam com Solano aqui, todas elas vêm do mesmo ancestral comum. Então quer dizer que elas são um grupo monofilético. A resposta seria a letra B. Bom, meninas, eu espero... Bom, meninos, né? Não tem nenhuma menina aqui hoje. Espero que a aula tenha sido de um proveito para vocês. Estão corrigindo essa tarefa aí. A gente se vê aí na próxima segunda-feira. Joinha para vocês aí. Até mais, hein?